O Brasil pode ser o terror e eu vou te provar com exemplos. Olá pessoal, Janister falando e hoje eu quero propor uma ideia diferente. Hoje eu quero falar de Brasil e de terror. Hoje eu separei um ranking de coisas brasileiras que mereciam virar obras do terror nacional. Eu acho que o Brasil ainda tá caminhando meio devagar no cenário de terror. A gente tá tendo agora umas manifestações interessantes de alguns atores até mainstream trazendo coisas de terror pra gente assistir, mas eu acho que a gente tinha que ter mais. Eu acho que a gente tem cultura o suficiente e coisas regionais e coisas do Brasil como um todo que poderiam muito bem virar obras do terror, tipo, pra bater de frente com coisa internacional. Eu vou um pouco além de falar essas coisas e por que elas deveriam ser coisas do terror, eu vou dizer exatamente que subgênero do terror que essas coisas poderiam se encaixar. Então vamos começar com ela, uma das minhas festas preferidas. Eu preciso que exista um filme de terror sobre festa junina. Um clima de São João, a coisa mais linda que tem. Um milho, uma paçoca, um correio elegante. E no meio disso, uma tragédia sangrenta. Eu acho que a festa junina deveria ser um slasher. E por que ela é um slasher? Vamos pensar no conceito de slasher. A gente tem aí filmes como, por exemplo, Dia dos Namorados Macabro. Ou mais famosos, Sexta-feira 13. Todos eles têm uma ambientação específica, todos eles têm um lugar específico que eles vão tomando nessa coisa desse slasher. Halloween é no Halloween. Então eu acho que a festa junina tem todo o potencial para ser esse cenário de filme de slasher perfeito, com toda a brasilidade que a gente precisa. E quem é o slasher da festa junina? É óbvio que a pessoa que é o slasher da festa junina é a noiva da quadrilha. E aí a gente tem alguns caminhos pra seguir. A gente pode seguir o caminho do Jason e do Michael Myers, ou a gente pode seguir o caminho do pânico. Se a gente for pelo caminho do Jason e do Michael Myers, é essa figura slasher um pouco sobrenatural, um pouco humana. Essa pessoa viveu um destino trágico, né? Sofreu um bullying, colocou ela no bullying pra ser a noiva da quadrilha. E aí depois de uma piada que deu errada, ela foi, ó, de comes e bebes. E aí nessa ela retorna pra se vingar, né? Com essa coisa meio Jason das ideias. Mas um outro caminho que eu preferiria, se eu fosse a pessoa que fosse fazer esse filme, é o caminho de pânico. Em que existe essa lenda, né? Dessa noiva da quadrilha e tudo mais. E aí é uma pessoa ali do meio dos que estão sendo atacados, que na verdade é o The Killers Assassins. Outra coisa que merecia ser um filme de terror é A Mula Sem Cabeça. Se a gente for pegar todo o folclore brasileiro e todas as criaturas do folclore brasileiro, todos eles mereciam um filme de terror só pra eles. Mas hoje eu queria falar sobre A Mula Sem Cabeça em específico, porque eu acho que a Mula Sem Cabeça é uma criatura que só de ouvir você já fica meio arrepiado. É literalmente uma mula sem cabeça e no lugar da cabeça tem uma labareda, tá pegando fogo, bicho. Assim, isso já é uma cultura de terror eterna, é perfeito, tá pronto pra entregar. E ao contrário do que você pode achar que a Mula Sem Cabeça caberia num filme de monstro, eu colocaria a Mula Sem Cabeça dentro de um found footage. Vamos pensar em found footage, pensa na Bruxa de Blair, o maior de todos. Dentro da Bruxa de Blair, você consegue ver numa floresta isolada, a manifestação, não sei o que, a bruxa, a árvore, os galhos. Imagina isso no interior do Brasil, escolhe um interior aí, bem interior. Começa com algumas pessoas fazendo um documentário, entrevistando pessoas numa cidade pequena sobre essa história da Mula Sem Cabeça. Aí você entrevista o padre, que é o maior interessado. Aí você pega essa galera, bota no meio do mato. E aí você começa a filmar as manifestações da Mula Sem Cabeça no meio do mato. E aí eles ficam voltando pra cidade, tentando conversar e tentando entender o que tá acontecendo. Eu acho que seria perfeito. Em terceiro lugar, é um negócio que eu não sei por que não existe algo mainstream sobre isso ainda. Que é óbvio que é a loira do banheiro. Gente, a loira do banheiro é famosa no Brasil inteiro. Como que essa mulher ainda não ganhou um filme de terror? A gente tem 85 Invocações do Mal, a gente vai assistir todos eles, a Annabelle e os caralho. E aí a gente não tem um filme da loira do banheiro? Uma série sobre a loira do banheiro? Isso é inadmissível. A loira do banheiro tem lore
Tem uma lore de uma pessoa que acredita que foi a primeira loira do banheiro. A gente dá tanta atenção pra Bloody Mary que a gente não olha pra nossa. Que a nossa você tem que chutar a privada, falar 3 palavrões. A coisa vai mudando de região pra região, né? Mas até onde eu sei, são 3 descargas, 3 chutes, 3 palavrão pra chamar a loira do banheiro. Imagina, a gente pega um bando de adolescente que é perseguido desde criança por esse negócio, e aí eles têm que se livrar disso agora na adolescência, no começo da vida adulta, porque senão vai pegar os irmãos mais novos de todo mundo. E é óbvio que esse seria um filme de fantasma, um filme de assombração, não tem como ser outra coisa. É a Bloody Mary, é a invocação do mal, é essas coisas clássicas de fantasma assombrando pessoas, é o Candyman. E pra terminar, eu quero lançar aqui o objeto amaldiçoado, a Annabelle da história. Um toquezinho de Death Note, que é o jogo do compasso ou o do copo, dependendo de onde você mora. Aqui em São Paulo a gente brincava, né, não deveria, mas brincava do jogo do compasso, em que você fazia tipo um tabuleiro Ouija, né, com o compasso e você ficava esperando ele responder. Existe uma outra versão disso, que é a do copo, que você coloca o copo e espera ele mexer sozinho do jeito que tem que ser. É o tabuleiro Ouija brasileiro, só que com passo e copo, que é muito mais criativo. E obviamente isso seria um objeto amaldiçoado, né? A gente podia pegar isso aí como um espírito preso nesse objeto, nesse compasso, que fica aí se passando. Ou até mesmo um demônio. Demônio é legal também. Eu acho que no compasso, mais do que espírito preso, tinha que ter um demônio preso, tipo Annabelle mesmo, porque aí a gente colocava pra conversar com essa coisa de objeto amaldiçoado e que engana pessoas. Porque toda brincadeira do compasso você tem que, né, perguntar quem é que tá ali, chamar pra um espírito específico se você tiver um. Então, pra enganar as pessoas, é mais fácil que seja um demônio, não um espírito. Então fica aí a brincadeira do compasso, a brincadeira do copo, como um filme de demônio barra objeto amaldiçoado, mas muito mais objeto amaldiçoado do que qualquer outra coisa. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo. Comenta aí que outra coisa brasileira que você acha que poderia ser um filme de terror, uma série de terror, qualquer coisa de terror. Talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo, depende, né? Se vocês gostarem, aí a gente vai pensando. Não se esquece de se inscrever no canal, vamos chegar aí nos 500 inscritos logo, faz esse favor pra mim, vai ser muito legal, você não vai se arrepender, aperta esse botão. Não se esquece de compartilhar o vídeo com quem você acha que vai gostar e deixa o like de novo. Então é isso, pessoal. Tchau!